sequestraram. Boa noite, meus irmãos. A paz seja convosco. A irmã Ediana está assistindo em casa. Mamãe está aqui. Está procurando a mamãe? Está aqui, ó, no banco. Foi sequestrada pelo seu marido. O genro falou assim: não, eu quero a sogra do meu lado. Está certo. E todos os que estão assistindo em casa, que essa paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. A nossa igreja presente, paz seja convosco. Amém. Nós vamos partir para esse momento de palavra, mas com uma oração importantíssima. Você vai entregar ao Senhor esse momento do cântico da adoração. Por que eu tenho feito isso ultimamente? Para você compreender que aquilo que você canta tem um valor, aquilo que você fala, que você profetiza na letra daquilo que você canta, tem um valor. Então, quando chegar esse momento, eu vou entregar a Deus o que eu cantei. Senhor, foi para o Senhor, recebe esse momento de adoração, de louvor, de música, o fôlego que saiu do meu pulmão. Talvez você reflita assim: poxa, eu não estava nem prestando atenção no que eu estava cantando. Como é que você vai oferecer algo a Deus? Por isso a importância de entender aquilo que você canta, de cantar oferecendo uma adoração verdadeira e genuína ao Senhor. Amém? Papai querido, entregamos ao Senhor todo este momento de louvor, onde as pessoas abriram suas bocas para te adorar, te exaltaram com cânticos, disseram, Senhor, que em todo tempo te louvariam. Que seja realmente desta forma. Entregamos ao Senhor este momento e pedimos agora, Pai, fala conosco nesse momento de palavra. Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me, porque a minha palavra não tem valor, mas a sua palavra é forte e eficaz e faz aquilo que lhe dá prazer. Fala conosco, Espírito Santo, eis-me aqui, eis aqui a tua igreja, que possamos aprender e nos alimentarmos de algo que sirva realmente para uma transformação de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje para você que diz respeito às reflexões da vida, que fala a respeito daquilo que você pensa e traz para dentro do seu coração, do seu raciocínio. Às vezes a gente fala assim: eu não quero pensar no problema. Já viu aquelas pessoas que, se você falar alguma coisa a respeito de morte, ela fala assim: eu não converso sobre isso, não gosto, não vou mudar de assunto. Ou se você vai falar uma outra coisa que não agrada aquela pessoa ou que traz medo, ela não quer conversar. E a gente traz isso para a nossa vida, às vezes no sentido de que não queremos refletir sobre aquilo que está nos fazendo mal, ou não queremos pensar porque já estou sofrendo tanto, vou pensar de novo, para quê? Mas tem coisas que são necessárias para que existam mudanças, coisas que são necessárias refletir para que isso melhore. Afinal de contas, nenhuma empresa de grande sucesso que está no mercado há gerações foi feita assim: vamos fazer de qualquer jeito, não precisa pensar não, se der certo deu, e de repente se tornaram o que são hoje. Não, teve um momento de ideia, um momento de colocar em prática, tiveram momentos de dificuldades extremas, muitas vezes beirando ou até declarando falência, mas tiveram que sentar juntos, raciocinar para poder prosseguir. E nesse raciocínio às vezes traz a memória, a mente daqueles empresários o seguinte: olha, nós estamos errados nessa área, precisamos mudar nesse ponto, o nosso público está exigindo tal, e começa a analisar as coisas, e aí sim existe uma mudança. Quando nós nos convertemos, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos transformados. A primeira transformação acontece quando entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus e dizemos para Ele: Senhor, faz morada no meu coração, o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Nesse momento, nós damos liberdade para que o Senhor trabalhe na mente do nosso espírito, na nossa consciência, nos nossos sentimentos.
porque abrimos o coração dizendo: eu quero ser transformado, eu quero ser modificado, eu quero ser alguém que agrade o seu coração. E aí começamos a aprender algumas coisas e a trilhar um caminho de alimentação espiritual que vai mudando o nosso dia a dia. Mas quando eu falo de reflexão, eu quero que você entenda assim, que nós vamos falar um pouco, ou talvez grande parte do conteúdo, sobre oração. Sumiu, mas eu estou ouvindo ainda, já não está. Sumiu, mas voltou, já está. Então, quem está em casa acredito que esteja ouvindo bem já. Falando de oração, o que é orar, senão uma oscilação entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo com meu Deus? É uma oscilação. Pastor, isso não tem sentido? Tem. Sabe por quê? Você pensa no que você vai falar com Deus, você não fala sem pensar. Então você começa a raciocinar aquilo que você precisa falar. Hoje eu preciso falar com Deus, não posso me esquecer de pedir que Deus abençoe aquela criança que está internada. Senhor, eu não posso me esquecer dessa. Então o seu pensamento, o seu diálogo com você mesmo chama-se reflexão. E o seu diálogo daquilo que você refletiu com Deus chama-se oração. Então você não faz uma oração, vou usar um termo chulo, nós não fazemos uma oração burra. Começamos a falar com Deus tudo que vem à cabeça, do jeito que vier, de qualquer jeito. Daqui a pouco estamos com a mente em outro lugar, depois voltamos a falar com Deus. Isso é uma oração insensata. Uma oração sensata, nós pensamos naquilo que vamos falar. Quando a boca fala o que não deve, muitas vezes o corpo padece. Não é assim? Tem até um ditado mais ou menos desse estilo aí, que porque a pessoa cabeça que não pensa, o corpo padece. Eu não me lembro exatamente do ditado, mas o significado é esse. Às vezes a gente fala sem pensar o que não devia para o chefe, demissão. Fala sem pensar o que devia para alguém mais forte que a gente, um olho roxo. Fala sem pensar o que não devia para a esposa. Vai dormir no sofá, vai passar raiva, vai ter que se humilhar para voltar tudo ao normal que você pisou na bola, porque falou sem pensar. E porque para Deus tem que ser diferente? Eu falo do jeito que eu quiser? Não. Existe uma hierarquia natural. Ele é Deus e nós somos servos. Existe uma majestade entre Deus e o servo. Existe uma maneira de se dialogar com Deus que não pode ser uma maneira chula e nem desrespeitosa. Mas eu tenho liberdade. Tá? Liberdade não lhe dá direito de tratar Deus como se Ele não estivesse presente. Começa a falar, esqueço o que eu estou falando, volto para a oração. Ou aquelas orações que você não gostaria se fosse numa conversa. Vou usar a minha esposa de exemplo, quando a gente vai falar assim, eu estivesse conversando com a minha esposa e falar assim: então, amor, eu queria falar para você, amor, é assim, quando você faz aquela comida gostosa, amor, eu prefiro que você percebe? Coisa chata, amor, ou bete comigo. E às vezes para orar, para falar com Deus: Senhor, meu Deus poderoso, eu te exalto, Senhor, porque Senhor, tu estás, Senhor, no nosso meio, Senhor, então Senhor, eu quero pedir, Senhor. Ora, isso é uma oração com falta de sabedoria. Se juntar todos esses senhores, Ele é Senhor, e devemos clamar pelo Senhor, mas devemos ser inteligentes em nossa conversa com Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque é uma questão de raciocínio e precisamos aprender a raciocinar a respeito das coisas de Deus e refletir sobre as nossas coisas. O que eu falo com meu Deus é o reflexo daquilo que eu já raciocinei, daquilo que eu pensei, e então entendi que eu preciso pedir socorro para Ele naquele assunto, preciso agradecer a Ele pelo outro assunto, preciso falar com Deus a respeito de algumas particularidades que eu não quero que ninguém ouça, e outras vezes eu quero falar com Deus algumas coisas que eu espero que a minha esposa ouça e concorde comigo naquela oração. Então as orações são diversificadas, não é uma reza em que a gente repete sempre a mesma coisa, sem nem pensar naquilo que está fazendo, mas estou dizendo: estou cumprindo um protocolo, cada vez que eu fizer essa reza, Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Tem que haver consciência daquilo que estamos orando. E aí, de fato, é uma reflexão.
seguida de um diálogo. Isso é oração. Eu reflito. E o que é o ato de refletir? O dicionário fala que refletir é uma concentração do espírito sobre si próprio. Olha que o dicionário está dizendo: eu vou parar e eu vou olhar para dentro de mim. Isso é reflexão. Diz o dicionário também que é uma reflexão sobre ideias. Eu começo a pensar a respeito de alguns planos, alguns ideais, algumas coisas que se passaram, como eu devo agir. Isso é reflexão. Reflexão, diz o dicionário, é uma concentração sobre sentimentos. E é aí que a gente foge do trilho muitas vezes, porque o sentimento é ruim. Eu procuro não raciocinar sobre aquilo. Mas é a questão do pecado, é a questão da chatice, é a questão da amizade. Não, vamos pensar o que está acontecendo e o que eu vou conversar com Deus a respeito disso. Senhor, eu preciso mudar nesta área, que eu tenho o hábito de reagir dessa forma. Senhor, eu preciso ser transformado nesta parte, porque eu deixo tudo para depois. Então você começa a raciocinar, você deixa tudo para depois. Você não tem paciência, você não reflete sobre aquilo que você faz, você não olha para dentro de você, dentro do seu dia a dia. Se nós não fazemos isso, não conseguimos nem cumprir o ato de pedir perdão a Deus, porque nós precisamos cotidianamente olhar onde erramos, nos arrependermos verdadeiramente daquele fato. O que é isso? Reflexão. Olhar para dentro de nós e falar assim: o que eu fiz que desagradou a Deus? Então eu preciso mudar nesta área. Senhor, me perdoa, não quero mais ter dessa forma, eu errei. E a Bíblia diz que nós somos perdoados quando fazemos o quê? Quando nos calamos e não tocamos mais no assunto? Não, a Bíblia diz quando nós confessamos. E não é confessar com o pastor, com o padre, com o amigo, é confessar ao Senhor algo que nós fizemos, que é pecado, que desagradou a Deus. O que é pecado? Tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. O que é pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus. O que é pecado? Toda vez que deliberadamente fazemos algo impensado ou não, ou impensado ou pensado, mas deliberadamente afrontamos ao Senhor a vontade de Deus. Isso é pecado. Ou quando vem o perdão? Quando nos arrependemos e confessamos ao Senhor. Isso não é possível se nós não tivermos um tempo de reflexão. Você já observou o refletor? O refletor mesmo, aquela luminária que é colocada para refletir, às vezes ela tem uma lâmpada até pequenininha. Aquele refletor tem uma lâmpada que não parece tão potente assim. Mas acontece que para cima da lâmpada, para baixo da lâmpada e para as laterais dessa lâmpada, tem toda uma parte, que cor? Cromada. E o que acontece? Quando aquela lâmpada é acesa, ela por si só ia iluminar bem pouquinho. Mas quando a claridade bate no refletor, na parte cromada, naquela parte que parece um alumínio, aquilo expande a claridade de uma forma bem mais forte, bem maior, e abrange muito mais. Por quê? Houve então uma reflexão daquela luz. Aquela luz foi refletida, ela bateu e se expandiu. E é isso que é a oração. Nós refletimos e olhamos para dentro de nós tudo aquilo que não está muito certo, ou que está certo. Refletimos, então, começamos a olhar para dentro de nós o que eu tenho para adorar a Deus. Mas saiba que toda essa lâmpada, tanto é que o símbolo da ideia, o que é? Uma lâmpada. Teve uma ideia, já aparece pelo menos nos desenhos mais antigos, naquela lâmpada. Quando essa lâmpada acende dentro de nós vamos refletir isso para Deus. Senhor, é isso aqui, ó. Mas o pecado também aparece, mas a tristeza também aparece, assim como a gratidão, a alegria, tudo isso vai refletir do Senhor. Como que nós devemos fazer isso da melhor forma? Em oração. Senhor, está aqui o meu pecado, o meu problema, a minha desistência, a minha tristeza. E precisamos pensar, porque às vezes a gente vai se entristecendo e não pensamos nisso, porque eu não quero pensar nesse assunto. Mas Deus quer saber do seu problema, Ele está pronto para ouvir o seu problema.
Olha para dentro de você e fala assim: eu estou magoado, eu estou chateado, eu estou incrustado dentro de mim com essa situação, isso está me perturbando, está tirando a minha paz, isso está me impedindo de servir a Deus como eu deveria, isso está me impedindo de ser simpático com os meus amigos, isso está me impedindo de ser generoso, isso está me impedindo, estou me tornando uma pessoa amarga ou amarga. Quando nós começamos a refletir e ver o que está nos incomodando, então podemos passar por uma outra reflexão, como a do refletor. Veio a luzinha, o que aconteceu? É isso que está me trazendo tristeza. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a minha vida, tira essa tristeza, tira essa mágoa, tira esse sentimento, me ajuda a caminhar. Porque se não refletirmos nos nossos problemas, vamos cada vez mais ficando crente maracujá. Vamos engruvinhando, e ainda quando o maracujá ainda está ficando murchinho, ele ainda tem um benefício, você ainda pode fazer suco com ele, até determinado ponto. Mas chega uma hora que acaba-se a liberdade de você fazer o suco do maracujá, porque apesar dele ter, você pega aquele mais enrugado, esse aqui está chacoalho, está pesado, deve estar mais doce, já está no ponto, mas o ponto vai até um limite. Dali para frente, o que acontece com o maracujá? Ele apodrece. Então existe um ponto bom no teu momento de luta, e um ponto que é justo que você esteja entristecido, amargurado, porque é humano, somos humanos, mas não podemos deixar passar do ponto sem aproveitar aquele momento para se analisar e falar com Deus, para que haja uma mudança, para que você seja aproveitado ainda em tempo diante de Deus. A luz jogada sobre a parte cromada, ela vai fazer toda a diferença. Mas o que é isso? Uma pequena luz dentro daquele refletor vai mudar todo o ambiente onde as pessoas estão, vai favorecer. Às vezes o que a gente pensa a respeito de Deus é uma pequena luz. Senhor, eu sei que Tu podes, mas eu estou com isso. Não se preocupa, faz a tua parte, conversa com Deus. Você já refletiu, já pensou nisso? Agora apresenta a Deus, deixa que Deus é que vai se incumbir de iluminar o teu caminho, que vai abrir as portas, vai mudar as coisas. Sabe por quê? Às vezes eu não quero pensar no problema. É possível não pensar? É difícil você não pensar no problema, é muito complicado você ignorar o problema, porque ele vai continuar ali. Então, já que você tem que pensar nesse problema, nessa situação, nessa tristeza, nisso que te incomoda, então faz isso de uma forma a refletir isso para Deus. Primeiro para você, o que é o meu problema? Primeiro internamente. O porquê que eu estou passando isso? O que está acontecendo? Senhor, essa situação, essa tristeza, essa miséria, essa perturbação, fala com Deus, conta para Ele, Ele é seu Pai, Ele está disposto a ouvir o filho. Às vezes a gente guarda para a gente, e aí acaba morrendo de um ataque cardíaco. Por quê? Porque alguém que não conseguiu se abrir, não refletiu para ninguém, aquela luz foi esquentando, queimou. Ou você não conhece? Eu conheço pessoas assim. Conhecia, né? Não, é o homem, é o forte, guarda tudo para ele, e ele é o capaz. Então, o que aconteceu? Um ataque cardíaco, morreu. O problema continuou, porque as dívidas ficaram para a esposa, para a família. As coisas que ele tinha que resolver continuaram lá. Quer dizer, valeu a pena guardar aquilo para si ao ponto de queimar a própria lâmpada? Não valeu. É melhor refletir. E essa reflexão é feita primeiro olhando para dentro de você e depois jogando para Deus aquilo que você deseja que Ele acompanhe e solucione na sua vida. Aí nós vamos entrar na palavra de Deus, no Salmos 42, e eu vou falar para você a respeito do início de uma reflexão, e que o salmista, nesse momento, ele estava longe da casa de Deus, estava passando uns problemas, ele nem podia estar no templo, estava atravessando um momento de perseguição, o inimigo se levantou, ele estava se escondendo por aí, a coisa estava complicada, e no Salmos 42, versículo 1 e 2, diz assim: os que acharam, diga amém. Amém.
como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? E aí nós vamos continuar depois, mas eu quero que você entenda o passo a passo do que Deus está ministrando em você hoje. Pastor, bater na mesma tecla para crente orar, precisamos sempre bater na tecla, porque orar é refletir, é conversar com Deus e é acertar a nossa vida com Deus e manter um laço de amizade, um laço de servo com Deus. Se a Bíblia diz como a corça, o salmista dizendo como a corça anseia, esse anseia aí vindo do hebraico tem a conotação de sede intensa, de uma sede intensa como no deserto. Como a corça anseia pelas correntes de água, como eu tenho sede, como a corça tem sede, eu também tenho sede, e uma sede do Senhor, de tal forma como se eu estivesse no deserto morrendo. Ele está dizendo assim, o meu nível, o que é isso? Era o início de uma reflexão, o início de olhar para dentro de um fato, de uma concentração sobre si próprio. Qual é a minha situação, Deus? Olha, a minha situação hoje, Davi falando, era o seguinte: eu queria estar na casa de Deus, e eu estou sentindo sede de Deus, como uma pessoa no deserto, como um animal no deserto. Eu estou sentindo, e ele começa então a refletir: qual é a minha situação? A minha situação é de sede. E ele continua dizendo o quê? Assim a minha alma anseia por ti. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Ele começa a refletir então sobre o fato de estar longe do templo, porque o prazer de Davi era estar no templo adorando ao Senhor. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte. Davi tinha prazer em estar na igreja mesmo, igreja física, templo. Aí ele fala assim: eu tenho sede do Deus vivo, quando poderei estar na presença dele? Ué, Deus estava com ele ali, mas o que ele estava dizendo? Quando eu vou poder estar no templo? Quando eu vou poder adorar? Quando eu vou poder extravasar o meu encontro com o Senhor? Quando eu vou poder estar na igreja novamente? Vimos que essa se tornou uma razão nacional, falando de Brasil, né? Aconteceu no mundo, mas vamos falar do Brasil. De repente, alguns crentes começaram: quando que eu vou poder estar na igreja de novo? Quando que eu vou poder tocar de novo? Quando que eu vou poder adorar de novo? Quando que eu vou poder ministrar de novo? Quando eu vou pregar? Quando eu vou adorar? Quando eu vou estar junto com os irmãos? Porque do nada veio uma pandemia e a frase principal era: fique em casa. E quem era cristão verdadeiro, quem é cristão verdadeiro, deve ter passado pela mesma situação de Davi: Senhor, quando poderei estar na tua presença? Reflexão: quando eu poderei? A dúvida: até quando vai durar isso? Era o que Davi estava dizendo: até quando vai durar isso, Senhor? E às vezes a gente passa por alguns problemas e enfrentamos dificuldade de sentir a presença de Deus, porque não estamos refletindo no problema, estamos só vivenciando o problema, aquele problema, e aquilo vai crescendo, a amargura, ou a dor, ou a chateação dentro da gente, mas nós não estamos pensando, refletindo a respeito. Qual é o meu problema? O que eu posso fazer a respeito? E o que eu não posso? Quem pode? Deus pode. E quando Deus vai fazer, você tem direito de colocar diante de Deus a situação: Senhor, o meu problema é esse, eu estou amargurado, eu estou chateado, eu estou preocupado, eu estou entristecido. Veja que em momento nenhum você foi ensinado a só glorificar. Nós nascemos para isso, para o louvor da glória de Deus. Mas o Senhor diz assim: apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Veja que é um Deus aberto ao diálogo. Senhor, o meu problema é esse, a minha razão é essa, a minha amargura é essa. Eu sei que a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Então o Senhor me ajuda, antes que essa minha ira se torne pecado. Me ajuda, antes que esse meu mau humor se transforme em desgraça. O que é desgraça? A ausência da graça de Deus. E se nós não acordarmos para nós mesmos, para olhar para dentro de nós, o que me amargura, o que me perturba, porque às vezes a gente fica com aquela mentalidade do crentarrão: eu sou crente, Deus vai cuidar de tudo, está na mão de Deus.
O irmão, você já está na mão de Deus. Não quer pensar no problema e fica dizendo, está na mão de Deus. Mas quando você pensa a respeito do problema, Deus te fez capaz e sábio de resolvê-lo. E se por um acaso, dentro da sua sabedoria, dentro das suas atitudes, não tiver como resolver, então entra a parte de Deus que trabalha por nós, que continua com a mão estendida, que é o abençoador, que abre o mar vermelho e ele resolve então aquilo que nós não conseguimos resolver. O problema é que muitas vezes uma pequena mudança de mentalidade, uma pequena mudança de atitude já resolveria o problema. E Deus não vai fazer aquilo que é a nossa parte. Se eu tenho que perdoar, não vou esperar que Deus me convença a perdoar. Eu sei que perdão tem que partir do meu coração. E Deus não vai fazer assim, agora você perdoa, e você como um robô, obedecendo, oh, tá bom, você está perdoado. Não, porque não tem efeito. O perdão só vai ter efeito quando você fizer de todo o coração. Quem que vai ter que raciocinar sobre isso? É Deus que tem que pensar nisso? Somos nós. É reflexão. Quando Deus fala para mudarmos de vida, de atitude, para abandonarmos determinado tipo, todo pecado, mas determinado tipo que está acontecendo na nossa vida, é Deus que vai fazer assim, te tira agora do pecado e te joga na santidade, ou é você que caminha para a santidade para se encontrar com Deus? Somos nós. Atitudes que tomamos após refletir, pensar, internalizar e entender a vontade de Deus dentro daquela situação que eu estou vivendo. Quando nós mudamos a nossa atitude em perdão, em dízimo, em oferta, em gratidão, em frequência na casa de Deus, que a gente vê a importância disso no coração de Davi, quando buscamos ao Senhor, ou seja, quando temos atitudes, temos porque refletimos a respeito disso. Pensamos, eu sei que Deus me quer ver mais vezes na casa dele. Eu sei que o Senhor deseja a minha presença na casa dele, assim como eu desejo a presença dele na minha vida. Afinal de contas, o ponto de encontro humano com Deus onde é? Na casa dele. Espiritual onde está? Na nossa oração, na nossa comunhão. Não deixe de congregar, como é costume de muitos. A gente ouve a palavra de Deus ensina isso claramente. Mais vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outra parte. É Deus nos ensinando isso através da palavra, claramente. Agora, Deus não vai pegar você na tua casa e colocar você na igreja. Pastor, eu estou aqui, eu não tenho que ouvir isso. Tudo bem? Mas aquilo que nós ouvimos e entendemos, olha, isso não é para mim. Deus não está dizendo para você, você precisa ouvir isso. Ele está dizendo, eu estou te ensinando para que você não caia nesse erro. Que quando chegar lá na frente e houver um desânimo, você vai entender. Primeiro eu preciso raciocinar aonde eu estou errando e mudar a minha atitude para que Deus cumpra a promessa dele em mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Reflexão inicial foi ele dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu tenho sede como alguém que está no deserto. Aí entra numa reflexão da dor. Aí é um momento que às vezes a gente corre, eu não quero pensar naquilo que me causa dor. Não quero pensar naquilo que me causa dor. Eu prefiro evitar. Tem coisa que a minha esposa vem conversar comigo, eu falo, não conversa isso comigo agora que eu vou ficar irritado. Ela fala, mas você precisa, quando me irrita só de pensar. Mas não é irritado com ela, é irritado comigo, porque eu tenho que resolver certas coisas que me causam um turbilhão por dentro, mas eu tenho que resolver. E ela, como minha auxiliadora, está me mostrando que eu tenho que resolver. E eu tenho que olhar para dentro de mim e entender que eu estou errado, porque eu tenho que resolver. E Deus vai descer do céu e resolver os problemas que eu possa resolver? Não vai. Você está querendo bênção? Resolve os problemas que você pode resolver. Você está querendo que Deus habite no seu lar? Habite também no lar de Deus. Porque a Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Aí eu não vou para a igreja, mas quero que Deus venha na minha casa. Mas onde eu estou é casa de Deus, mas a Bíblia nos ensina a congregar, a estar juntos, a adorar juntos, a orar juntos, é bíblico. Não tem para onde correr, pode dizer, dá 1 milhão de explicações. Se estiver fora da palavra de Deus, continua sendo para mim uma explicação banal. O versículo 3 e 4 diz assim, olha que situação, uma reflexão geral de Davi. Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento
enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Sabe o que é as lágrimas seu alimento? É quando você não tem mais vontade de comer mais nada. Você não tem mais vontade, você se entregou. Você não quer mais comer. E você só chora e só sofre. O que parece isso nos dias de hoje? Uma palavra muito usada: depressão. As lágrimas, você começa a deitar, as lágrimas estão escorrendo para a boca. Deita, ela está de pé e as lágrimas estão escorrendo, vindo até a boca. Está andando, quer comer, não quer, não tem fome, não tem vontade. Olha a situação de Davi. Mas era Davi. Dia e noite as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o teu Deus? Os acusadores sempre vão existir. Se Davi escutava os outros zombando: onde está teu Deus? Era alguém que ele tinha proximidade. O diabo costumeiramente se utiliza das pessoas que estão próximas. Por quê? Porque não adianta alguém zombar de você lá do outro lado do mundo que você não está sabendo. Ele vai usar alguém que você ouça. Você não é crente? Tua família não orou? Você não é batizado? Você não foi para a igreja? Deixa Deus cuidar da tua vida. Os outros que querem cuidar, é problema deles, que eles estão sendo porta-voz de Satanás. Mas olha que situação, ele estava refletindo: estão tirando sarro de mim, eu não estou querendo comer, eu só choro. Aí ele fala: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que ia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graça em meio aos sons de grande festa. Ele estava dizendo o que então? Eu praticamente me alimento de lágrimas, eu estou sofrendo e tenho certeza que os inimigos estão zombando de mim. Olha que situação difícil. Você acha que é só você que sofre? Só sou eu que sofro. Enquanto o meu dedo doeu, outro pai estava conversando comigo, falando assim: olha, eu quase morri de sofrimento porque o meu filho perdeu a perna. Enquanto o outro pai estava sofrendo porque aquele filho perdeu a perna, o outro perdeu o filho. Cada um tem uma dor que não adianta eu dizer, você dizer que a sua é maior. A nossa dor individual, ela é a pior, porque é nossa. Mas o nosso Deus não é um Deus individual. Ao mesmo tempo que Ele acolhe a minha dor, Ele faz com que o outro se sinta bem. Ele socorre aquele que perdeu o filho, socorre aquele que o filho perdeu a perna, e socorre o pastor que perdeu a unha. Ainda que a minha dor seja maior para mim, a dele maior, Deus está em todos os lugares, e diz a Bíblia, contemplando os maus e os bons. A sua necessidade, para você, ela é a maior necessidade. Não se preocupe, Deus sabe disso, mas Ele quer que você se oriente. Tem gente que entra em desespero, sai correndo no meio da avenida, abanando os braços e diz: foi assaltado, vem um ônibus branco. Acabou de ser assaltado, já era ruim. E eu estou falando de um fato real, tá? Estou inventando uma história, estou dizendo de coisas que acontecem. Ser assaltado era ruim, ser atropelado e morto é pior. Mas o que é isso? Um devaneio de repente, uma doideira que aconteceu, a pior coisa do mundo. Eu fui assaltado e entrei na frente do ônibus. Você tem o Deus que tem. Só se lamentar pelo seu problema, sem refletir sobre ele e apresentar ele a Deus, é um momento de loucura se não fizer isso. Porque Deus está pronto para te perdoar, para secar as suas lágrimas, para cuidar do teu emocional, do teu físico, da tua parte racional, aquela parte dura que não quer entender, que não aceita. Fala: Deus, eu não aceito, eu não entendo, eu sei que tem que ser assim, mas eu estou sofrendo porque o meu emocional não aceita. Davi podia falar assim: olha, o Senhor me ungiu rei, eu estou aqui preso, estão me perseguindo, eu nem assumi o trono, já estou nessa situação, mas o Senhor me ungiu. Davi simplesmente refletiu: Senhor, está difícil. E ele fala assim: eu estou triste, porque eu me lembro de quando eu era ativo na igreja. É isso que Davi está falando. Sabe quando você olha para trás e fala: mas olha, teve uma época na minha mocidade, teve uma época em que eu ia, eu participava dos cultos de oração, eu estava em todo culto, eu pregava, eu jejuava, eu fazia tudo que tinha que fazer, precisava de mim, eu estava lá, ia pintar a igreja, ia fazer comida, ia servir. Agora eu não tenho mais força para nada. Isso começa a te fazer se sentir mal. Era isso que Davi estava sentindo. Sabe por quê? Olha
Olha o que Davi estava falando. Pois o meu coração está cheio de tristeza, porque eu me lembro que eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia para a casa de Deus. Isso é um tema para uma outra mensagem que eu pretendo pregar. Mas olha, que ele não ia para a igreja e chegava na igreja e falava assim: agora sim, cheguei, agora eu vou adorar. Não, ele se reunia com o povo e ele ia na frente, ele era o que puxava o povo, e era um cortejo que estava indo para onde? Indo para o templo, indo para a casa de Deus. Eles já vinham no caminho adorando, vinham no caminho cantando. Ele falava assim: eu estou triste porque eu me lembro disso. Eu fazia tudo, eu servia, eu ia à frente dos que iam na sua casa, eu ia cantando de alegria e dando graças, eu ia em meio a sons de grande festa. Aquele povo se reunia festejando pelo fato de irem até a casa de Deus. Quando eles chegavam aqui, já chegavam cheios da presença de Deus, porque eles vieram cantando, glorificando, salmodiando. E Davi estava falando: eu estou triste porque eu me lembro disso. Eu não estou fazendo isso agora, porque ele fala lá no começo: quando, Senhor, que eu vou poder estar na sua presença? Às vezes a gente começa a refletir e sente que a gente está em falta, que dava para ser melhor. Eu sinto falta da igreja antiga, eu sinto falta do povo antigo, eu sinto falta de quando eu glorificava, eu sinto falta de quando eu falava em línguas, e a gente começa a sentir um monte de ausência que nos deixa em falta para com Deus e no nosso sentimento. Mas essa reflexão é necessária, porque se não pensarmos, não oramos, e se não oramos, não falamos com Deus, e se não falamos, não temos resposta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aí vem uma reflexão que agora não era com Deus, era uma consigo mesmo. No versículo 5, na parte A, olha o que ele fala assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Ele não estava orando agora, falando: Deus, eu estou esperando no Senhor. Não, ele estava mostrando para a mente e para o coração dele, através de algo lógico, o que está acontecendo. Ele conversou com ele mesmo: por que eu estou tão abatido? Minha alma, meu sentimento, por que você está tão abatida? Por que você está tão triste? Por que as lágrimas são o seu alimento? Por que você fica lembrando dessas coisas? Às vezes precisamos olhar por que estamos abatidos, por que estamos entristecidos. Mas daí ele mesmo, conhecendo o Deus dele, que dá poder para nós fazermos assim, ele diz assim: por que está tão triste? Falando com a alma dele, com o sentimento dele. Espera em Deus. Às vezes você tem que olhar para dentro de você e falar assim: por que eu estou me sentindo tão acabado, tão fraco? Por que essa luta está tão gigante? Espera em Deus. Bate no seu peito, fala o teu nome, fala assim: ô Silvio, espera em Deus, Silvio. Espera em Deus. Por que você está entristecido? Deixa Deus cuidar. Oh minha alma, por que você está desse jeito? Deixa, Deus vai cuidar. Às vezes você precisa profetizar para você mesmo que Deus vai cuidar de você. Aleluia. A sua mente e o seu coração precisam entender naquilo que o seu espírito crê. Seu espírito vê que Deus vai voltar para Deus, então ele tem elo com Deus. Você precisa se convencer-se a si mesmo de que esse momento de alma abatida, de tristeza, vai passar se você esperar em Deus. Por que está abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus. Aí vem a oração, que toda essa reflexão é jogada na parte cromada do refletor. A luz que a sua mente recebeu é jogada para Deus em oração. Primeiro foi interno, teve que acender a lâmpada. O que está acontecendo? Por que você está abatido a minha alma? Por que eu estou sentindo falta da igreja? Por que eu estou sentindo falta do tempo que eu cantava, que eu adorava, que eu era um dos primeiros a puxar todo mundo? Espera em Deus. Aí ele se convence de que esperar em Deus e falar com Deus era a melhor solução. Que ele faz então? Aí ele ora ao Senhor, porque no versículo 5, na parte B do versículo, que ele fala assim: ainda voltarei a louvá-lo. Aí é uma oração, ele não está falando com ele mesmo. Primeiro ele fala: por que está tão abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele. O sigo. Depois ele está falando com Deus: ainda voltarei
voltarei a louvá-lo, meu Salvador e o meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Sabe quando eu falo assim, ainda voltarei? Então ele estava no pecado, ele não estava louvando, não. Ele estava dizendo para Deus, Deus, eu lembro de quando eu era mais fiel, mais firme, mais constante, eu me entristeço com isso. Mas eu ainda vou voltar a ser como eu era. Eu ainda vou voltar a te adorar. Ele estava passando por um tempo de transição. E às vezes a gente, porque parou, porque está pecando, porque deixa Deus trabalhar. Você só não pode esquecer de falar com Deus qual é a sua situação. Daí ele começa a se animar e já começa a falar com Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E ele está orando. Agora estou profundamente abatido, mas eu me lembro de ti, desde o distante monte de Hermon, até onde nasce o Jordão, desde a terra do monte de Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Sabe o que eu estava falando, Senhor? O mundo está uma confusão, a minha vida está parecendo um mar cheio de onda, que eu estou escutando a barulheira, mas eu me lembro do Senhor no meio dessa confusão. Durante o dia, porém, Senhor, me derrama o seu amor, e à noite eu entoo cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Eu estava falando para Deus, Senhor, durante o dia, o Senhor joga o amor sobre mim, e à noite eu vou cantar para o Senhor, eu vou fazer orações. Ele estava orando, ele estava dizendo para Deus, age sobre mim dessa forma, Senhor, derrama o teu amor durante o dia, para quando chegar a noite eu poder cantar para o Senhor, eu poder te adorar. Não é assim, irmão, Senhor, todas as vezes que Deus te deu uma composição musical, estava tudo bem. Aí sentou no teclado, Deus deu a letra, deu a música, deu tudo. Mas aquele dia que o irmão do Senhor estava 100%, a conta bancária estava em ordem. A situação da família perfeita, por isso que ele compôs. Foi isso? Não. Quantas vezes, e algumas eu acompanhei, no momento de luta. Nas grandes ondas tem os grandes livramentos. Deixa Deus trabalhar, mas conversa com Ele, reflete, e depois você vai dizer, aí eu vou cantar, Senhor. Mas você pode pedir para Deus, Senhor, derrama o teu amor sobre mim durante o dia, porque eu não estou aguentando não. E aí, à noite, quando eu estiver menos estressado, eu vou conseguir te louvar de coração. E aí ele fala assim, porque eu tenho andado entristecido e oprimido. Porque ele pergunta, Senhor, por que eu tenho andado entristecido e oprimido pelos meus inimigos? As pessoas têm medo de refletir e de falar para Deus, Senhor, por que isso? Pode falar. Você não pode ofender nem obrigar Deus a fazer nada. Ele faz dentro do amor dele. Mas você pode desabafar com o teu Deus. Comprovadamente, pessoas que não conseguem desabafar têm uma forte tendência a ter qual doença? Câncer. Desabafar é necessário, o teu espírito precisa desabafar, a tua alma, os teus sentimentos precisam extrapolar. Fala com Deus que Ele cuidará de vós. E ele fala, porque eu tenho andado entristecido e oprimido pelos meus inimigos, os insultos deles me quebram os ossos, eles zombam de mim dizendo, onde está o teu Deus? Aquilo incomodava. Estão dizendo, se é crente, está passando por isso. Eu estava dizendo para ele, você serve a Deus, cadê teu Deus? Mas se Deus não faz por você, você não pregava? Você não falava? Deixa que falem, fala você para Deus, que é Ele que vai te defender. Ele voltou-se para dentro de si, e a reflexão, olhando para dentro, e aí ele foi se aconselhando o quê? A suportar. Ele falou para ele mesmo, eu tenho que suportar. Você tem que dizer para você mesmo, está difícil, é duro, mas eu tenho que suportar. E vai dizer para Deus, Senhor, o Senhor está vendo, eu não estou conseguindo, mas eu derramo o teu amor sobre mim. O salmista nos ensinou. Você acha que Deus deixou isso registrado só para a gente ver os problemas de Davi? Olha aí os problemas. Não é igual o Jornal Nacional, você liga lá para ver problema. A Bíblia te traz a notícia do problema, a razão do problema e o Deus da solução.
A notícia que você assiste, vê lá, morreu, atacou, está tudo perdido. Você não tem como resolver aquilo que está mostrando na tela. Mas o que está na palavra de Deus está mostrando, aconteceu, não caia nesse erro e aprenda a se livrar desse problema. Essa é a diferença da palavra de Deus. No versículo 11, diz assim: por que está abatido a minha alma? Vem novamente, nós vimos isso acontecendo um pouco para cima, no versículo 5, quando chega um pouco para frente nesse diálogo, ele é obrigado a olhar para dentro de si e começar de novo. Sabe por quê? Porque a gente desanima, sai daqui animado. Deus falou, eu estou cheio da vontade de Deus, eu vou entender, eu vou frequentar a casa de Deus, agora Deus falou comigo, e de repente acontece um monte de coisa e nós perdemos o foco antes de chegar em casa. E aí a gente vê que do salmista, o rei Davi, voltou-se novamente para dentro de si e começou a se reanimar. Por que está abatida a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Você tem que voltar lá muitas vezes, na sua mesma dor, e falar assim: calma, dor, Deus está cuidando. Voltar na tua mente e falar assim: olha, eu preciso confiar em Deus. Você precisa voltar no assunto outras vezes e dizer: Senhor, eu estou olhando para dentro de mim, estou vendo que está difícil ainda. Aí você vai olhar para você e vai falar assim: Silvio, Agostinho, Elizabeth, e assim por diante, cada um falando o seu próprio nome. Confia em Deus. Irmã Dora, confia em Deus. Juliana, confia em Deus. E aí vai cada um dizendo para você mesmo: confia em Deus, Ele vai cuidar. Pensa no problema, mas se condicione a pensar nele, sabendo que Deus cuida de você. Não saia assim: eu tenho um problema, e sai correndo no meio do trânsito para o ônibus se atropelar. Pensa: eu tenho um problema, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um problema, confia, alma, Deus vai cuidar. Mas eu só estou chorando, mas porque está abatido, confia. Mas eu estou entristecido, confia em Deus. Aleluia. Pensa no problema, condicionado a buscar o resultado em Deus. Estou com sede, precisando de Deus como o animal precisa de água no deserto. Eu estou mal, meus inimigos estão zombando de mim. Eu lembrei como era bom o tempo que não tinha nenhum problema, que eu só te servia. Mas eu voltarei confiando em Deus a ser o mesmo homem, a mesma mulher abençoado. Confia em Deus, deixa Deus cuidar. Fala com Ele, olha para dentro, analisa, entrega, reflete tudo isso que foi uma luz lá dentro, põe no refletor, deixa chegar até Deus. Vai chegar perto, aquele leque de luz, grande problema. É meu pensamento, é minha tristeza, é minha dor, é minha mágoa, é minha situação difícil. Aí Deus vai falar assim: eu cuido do meu rebanho. Entrega, confia que o Senhor cuidará de ti. Às vezes a gente fala tanta coisa. Eu estava tendo um papo bíblico com o irmão Anaías esses dias, ontem, né? E aí, falando a respeito daquele versículo, qual que é a referência? É Mateus? Mateus 5,8, eu acho, né? Mateus 5,8, quando fala assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Porque os judeus estavam preocupados naquele momento com o alimento impuro e tal, e Deus estava falando: mais do que aquilo que você come, aquilo que você fala é que pode te contaminar. O salmista sabia disso, então ele falava para ele mesmo: confia em Deus, porque ele podia falar: ô desgraça, ô miséria, ô situação, ô mundo amargoso. Não é assim que tem gente que reage? Chuta o pobre no cachorro que não tem nada a ver, xinga a empregada que estava ajudando, maltrata a esposa que fez o alimento e depois reclama que ficou sozinho, abandonado na sua velhice. Trate Deus com carinho, mas trate você mesmo com carinho. Não fala aquilo que não deve. Agradeça, implore, peça, explique, mas para Deus. Não na rede social, não no Zap, não no Face. Aonde? Para Deus. As pessoas não vão chegar em você e falar assim: eu vi que você está meio amargurado.
Não, as pessoas vão descer a lenha. Mas quando você fala com Deus, Ele te cerca por detrás e adiante. Ele é o guarda de Israel que não dorme e nem cochila. Deixa Deus trabalhar e você será abençoado. Amém? Amém. Amém. Glórias a Deus.